Não tem como a gente fazer uma venda de uma fazenda na Lua, esse tipo de coisa assim, não? A Imobiliária Baiti vai vender um sitinho lá. Falando de Lua, entre todos os assuntos, eu tô super entusiasmado para saber a consequência do que vai ser a filmagem de pessoas caminhando na Lua, para fazer essas comparações com o que já teve no passado. Porque me deixa frustrado e me deixa curioso e pulga atrás da orelha. Se não me engano foi em 52 que eles fizeram o primeiro voo, primeiro único, né? Acho que o voo tripulado na Lua, né? Foi em 69. A ida do homem pra Lua foi em 69. 69, né? Eu confundi os anos. Em 69. Porque assim, 69, olha qual que era a tecnologia que existia em 69. Então tá, o homem foi pra Lua. Tem todos aqueles vídeos que, né, grande maioria das pessoas concorda e tudo mais. Mas aí eu fiquei me questionando todo esse tempo, não foi. Ah, porque tem custo alto. É esquisito, nós estamos em 2022. Foi mesmo. Então agora vamos ver com as imagens atuais, comparar com o do passado. Entendi, vamos levar a Sony 7C lá pra Lua. Ver se existe aquele ventinho que balança a bandeira, vamos ver aquelas coisas todas lá. Isso aí é algo que acontece muito, né? O pessoal fala, por que não voltou? Mas é porque não voltou porque não tinha mais interesse. Você não precisava ir pra Lua mais. Você não precisava. A Lua tá o quê? Quantos quilômetros daqui? Tá... mais de 300 milhões de quilômetros aí. Milhões? Ela não tá tão perto, não. Até longinho, né? Mas é o seguinte, vai em 3 dias e volta, faz um bate-volta lá. Tá tranquilo. Entendi. Mas a gente teve a Apollo 11, Apollo 12. Apollo 11 foi que... A Apollo 11 é que foi, a mais famosa delas, foi a que foi. Apollo 12 também foi. A Apollo 13 chegou na Lua, mas não puderam descer. A Apollo 13 teve problemas, estourou, acho que alguma coisa de oxigênio lá. Eles tiveram que circundar a Lua e depois voltar. Inclusive tem um filme bem famoso, Apollo 13, Tom Hanks, salvo engano. E depois voltaram, né? 14, 15, 16 e 17. Mas é que depois você não tinha mais interesse de precisar ir. Porque os Estados Unidos precisava ir para ganhar a corrida espacial, né? Sim, porque a Guerra Fria, né? A União Soviética ela estava muito na frente, né? Que a União Soviética começou a utilizar os foguetes balísticos, né? Para começar a fazer essas questões. Aí depois a União Soviética coloca o primeiro homem em órbita. Tem os acidentes que acontecem, né? Qual o Apollo que deu o acidente? A Apollo 13 teve um acidente. E depois as Apolos anteriores também tiveram. A gente tem, por exemplo... Porque a Apollo... Teve uma que explodiu, né? Teve uma que não saiu da... A gente tá falando do programa do ônibus espacial. A gente teve o Columbia e o Challenger que explodiram, né? Um explodiu indo e outro explodiu voltando, né? O que explodiu voltando, ele foi mais preocupante por conta do seguinte. Porque você sabia que ele ia explodir. Esse era o problema. Não sabia disso, não? Você sabia que ele ia explodir. Eles sabiam que ia morrer na volta? Sabiam. Quando o ônibus espacial ele foi lançado, quando esse ônibus espacial ele foi enviado para o espaço, momentos antes dele sair, soltou uma placa. Uma placa talvez do tamanho do celular aqui. Essa. E era uma placa isolante térmica. E que ficava ali embaixo do ônibus espacial. O que acontece? O ônibus espacial ele era uma nave e um avião ao mesmo tempo. Então, ele descia como um foguete, mas quando ele chegava numa altura, ele planava que nem um avião. Então, ele tinha que descer de barriga. Na reentrada, tem um atrito. E esse atrito, ele vai queimar. Por isso que a gente vê o meteoro. Então, na hora que vai queimar, você precisa estar bem protegido a barriga do avião que está entrando. Quando falta aquela placa, o que acontece com esse calor? Ele entra. E é um calor extremamente alto. E na hora que esse calor entra, ele pode explodir. Foi o que aconteceu. Então, quando eles chegam na estação espacial, 7 astronautas, eles perguntaram o que tinha acontecido. A NASA ficou assim, falo, não falo, tal. Pediram para fazer uma inspeção no ônibus. Parece que chegaram até virar o ônibus de barriga para cima, para quem tivesse na estação espacial pudesse ver embaixo do ônibus espacial para verificar o tamanho do dano. Só que você não tinha um outro ônibus espacial para fazer o resgate. Não tinha o que fazer ali. Então coloca o I-7 de volta para entrar e seja o que Deus quiser. Vamos torcer para... E foi feito quase que despedida, né? Esses astronautas, antes de retornar, eles pediram música, né? A NASA tocou uma música para cada um dos astronautas. E aí, quando esse ônibus espacial ele entra, ele explode por conta do calor, que foi ocasionado pela falta dessa placa, né? Depois reconstruíram tudo e aí foi que levou o fim do programa do ônibus espacial, que era um programa extremamente caro, porém pouco seguro, né? O Elon Musk tá começando, acho que, especular sobre isso aí de novo, né? Passeios aí pela... Sim, ele tá começando, ele já presta serviço pra NASA, né? Ele, com os programas dele, ele já levou astronautas pra estação espacial, porque os Estados Unidos ele tava preso com a Rússia, né? Então, depois do programa do ônibus espacial,
os Estados Unidos meio que parou de fazer as coisas. E aí começou a ir para a estação internacional com a Rússia. Então a Rússia, a Roscosmos, que é a agência espacial russa, começou a ceder o Soyuz, que é o foguete soviético, para levar. Então um astronauta que vai para a estação espacial vai no Soyuz, carga, vai no Soyuz, tudo vai no Soyuz. E a Rússia anunciou que sai da estação espacial, vai sair e vai criar a própria estação. Então os Estados Unidos ele precisava se coçar para ter um jeito de voltar para lá. E aí o Elon Musk resolveu unir o útil ao agradável, já que ele tem a tecnologia, ele sabe, já foi certificado pela NASA, já levou para lá astronautas, já levou carga, então ele vai começar a fazer isso, né? E entrando também na questão do turismo espacial, né? Ele, o Jeff Bezos da Amazon, né? Também com o programa dele. Então a gente vê essa questão. A SpaceX não tem correlação com a NASA. Não, é uma empresa que presta serviços para a NASA. Ah, entendi. Em questão assim de valores, porque a NASA é do governo dos Estados Unidos, né? Isso. E a SpaceX é uma empresa privada. Uma empresa privada. Isso. Em questão de valores, porque daí também não tem como precificar, né? A NASA, vamos dizer Na assim. verdade, eles têm um acordo por lançamento, né? E aí a gente volta ao direito espacial que vai regular essas questões. Então eles fazem um acordo, como se fosse um contrato mesmo de prestação de serviço, onde a NASA paga um valor para a SpaceX fazer o lançamento, e aí tem os valores de seguro e tudo mais envolvidos, né? E também tem os lançamentos que a SpaceX faz por exército, né? Então tem lançamentos militares. Isso que eu ia comentar também com você. Essas sondas, essas naves espaciais, ou como que seria o correto falar? Naves espaciais? Ou transporte Depende. intergaláctico? Tô brincando. Depende do que você está falando. Então vamos lá. Foguete é o que lança. E aí você pode chamar de nave, a gente vai ter nave, vamos ter cápsulas, e aí a gente entra no grupo de satélites, temos as sondas, e as sondas elas se dividem em alguns grupos. Então nós temos as sondas Lander. O que o Lander vai fazer? Ele vai chegar no planeta ou vai chegar no satélite e ele vai ficar ali, cai e fica, e vai fazer o estudo ali. E depois volta? Depende, tem alguns que ficam lá. Outros não voltam. A gente teve um caso que acho que foi, eu não lembro se foi a JAXA, que é a agência espacial japonesa, ou se foi uma dessas agências aí, foi acho que num cometa, alguma coisa do tipo, ela bateu, pegou um pedaço dele, tá voltando. Vai trazer esse pedaço pra gente estudar. Mas o Lander, ele bate e fica. Aí a gente tem a sonda Rover, que ela vai fazer o trabalho de caminhar. Então, ela cai no lugar e ela vai andar. E a gente tem o Opportunity, o Curiosity, tem várias que estão em Marte fazendo esse trabalho de andar. E aí, nós temos as sondas que são estações, que elas têm dentro dela um laboratório. Então ela faz a coleta, ela mesma faz a verificação dessa coleta, faz temperatura, e agora a gente está indo para um outro nível que são dos helicópteros, que não vou me lembrar agora o nome, mas a gente tem um helicóptero em Marte, bem pequenininho, que a NASA mandou, e ele fica fazendo alguns voos bem curtinhos, 5 metros, 6 metros, para fotografar do jeito melhor, e a NASA já disse que vai mandar outros helicópteros para lá. Até, como diz, Marte é tão longe que até, assim, é difícil de acreditar, né? Que chegaram lá, né? Sim. Porque só o arquivo de fotos, eu não sei quanto tempo demora para eles conseguirem mandar um arquivo de lá para cá, sabe assim? É muito tempo. Então, tipo, mesmo mais que o equipamento esteja lá, para mandar um arquivo por meios digitais, uma foto demora muito tempo, né? Demora muito tempo. Como que funciona esse link entre Terra e esses, vamos dizer, esses meio de comunicação, você fala? Isso. Qual que é o meio de comunicação? Tipo, seria o quê? O Wi-Fi, acho que não sei. Seria VHF, OHF, a rádio? O que seria? Os meios de comunicação no espaço. Normalmente rádio que é o melhor. A gente tem, por exemplo, a Voyager 1, que é o objeto humano, ou objeto terrestre mais distante no universo. Presume-se que se ela não deixou o sistema solar, ela está próximo de deixar. Ela foi lançada, salvo engano, na década de 70, alguma coisa assim. E ela é muito interessante, porque as sondas Voyager, elas têm um disco de ouro. E esse disco de ouro, ele tem informações sobre a Terra. Já ouvi falar então sobre ele tem isso. informações. Então tem fotos da Terra, tem frases, né? Então, por exemplo, tem o cumprimento de várias línguas, né? Então a gente tem cumprimento em inglês. Isso foi mandado com o intuito de alcançar alguém ou de ter algum tipo de frequência para alcançar alguém. Ah, tá. Elas foram mandadas, fizeram alguns estudos, né, nos planetas externos do sistema solar, né, Netuno, Urano, fizeram um estudo ali, e os discos foram colocados para o seguinte: vai sonda, se alguém te achar, vão saber que a gente existe. Porque o Carl Sagan, que tem uma série muito conhecida
parecida, Cosmos, a primeira lá da década de 70, alguma coisa assim. Depois a gente tem com o DeGrasse Tyson agora. E ele dizia que se assustava muito. Tinha uma coisa que ele se assustava, que era o seguinte. Ele não sabia se ele ficava com mais medo de saber que ele estava sozinho no universo, ou se ele tinha medo de saber que tem outras pessoas que nem nós no universo. Então ele não sabia distinguir o que ele tinha mais medo. E você? Qual que você tem mais medo? Boa pergunta. Eu também me paro pra pensar nisso. Posso ser bem sincero? Eu acho que eu teria mais medo de saber que nós temos mais pessoas no universo. Eu acho que o meu medo maior talvez seja isso, de saber que tem mais pessoas. Eu também. Porque é algo totalmente assim que não passa muito pela nossa cabeça. Não. Né? Algo que não passa. Tão nessa busca, né, de encontrar vida e tudo mais. A própria questão de encontrar vida fora da Terra, o pessoal precisa entender um pouco. Às vezes quando eu falo, vou encontrar vida. Mas vou encontrar outra pessoa, não. Não, é planta. Pode ser qualquer coisa. Até essas questões de querer viver em Marte, por exemplo, construir uma cidade em Marte, não tem sentido isso aí, né, cara? Não tem, mas o Elon Musk diz que tem, né? Por isso que, inclusive, a missão Artemis, ela vai servir justamente para isso. A missão Artemis dos Estados Unidos não é simplesmente levar a primeira mulher para a Lua. Tem algo muito maior, que é o seguinte, que é você tentar levar pessoas a Marte através da Lua. Construir o projeto... Uma base na Lua para poder aproveitar o caminho, né? Aproveitar o caminho. Caminho esse que aí, voltando pro Brasil, nós temos o melhor lugar para se lançar foguete no mundo é aqui no Brasil. O Brasil não explora isso. Base de Alcântara. Barra de Alcântara. Lá em Natal. Por que lá é melhor que outros lugares? Porque ele fica próximo da linha do Equador. Então, se você faz um lançamento na linha do Equador, tudo favorece. Tudo favorece. Você tem Tá no eixo. Tá no melhor ponto do eixo. No melhor ponto. E ali, já foi comprovado por cálculos que você tem uma eficiência melhor e você consegue utilizar de 20% a 30% menos combustível. Tá, e o que eu vou fazer com menos 20%, 30% de combustível? Duas coisas. Você pode economizar dinheiro. Levar suprimento e energia. Levar suprimento e energia a mais. Então, é muito bom o lugar ali. Ou 20, 30% a mais de 100 gramas para eles, para um projeto espacial, deve custar muito caro, né? Custa caro, né? Os lançamentos, eles são muito caros, né? E a gente batalha pau a pau com a Guiana, com a base de Kourou, na Guiana francesa, que fica também na linha do Equador, só que ela pertence à agência francesa, né? A agência europeia, na verdade, mas a França que faz os lançamentos dali. Então, tem uma base aí, o Brasil tem um acordo de salvaguarda tecnológica com os Estados Unidos, né, que para tentar utilizar a base. Acho que a Verde já tem, não sei se ela já fez lançamento, mas ela tem alguns acordos para fazer o lançamento ali. E quem vai cuidar dessa parte é o direito espacial. E agora, a gente, 1h30 já de podcast, nem parece que foi tudo isso, mas pode levar equipamentos balísticos, porque você comentou, acho que até eu comentei sobre isso, só que a gente foi para outro assunto. Vamos pensar, a SpaceX pode levar armamentos? Vamos pensar assim, rapaz, tem vida, e agora? E agora? Não, até pra fins guerrilheiros mesmo, pra fim de guerra mesmo, sim. Os caras levam um tipo de satélite com um míssil lá em cima e roda o mundo. Tratado Internacional da ONU diz o seguinte, o espaço não pode ser utilizado para fins bélicos e militares. Então, a princípio, tá vedado qualquer tipo disso, tá? Não pode. É que nem o espaço ele é tratado muito que nem a Antártida. O Tratado da Antártida, né? A Antártida é de quem? É de todo mundo. Uhum. É de todo mundo. E lá você não pode fazer, por exemplo, uso militar ali. A mesma coisa do espaço. Mas a SpaceX lança aí satélite militar, por exemplo. Tudo bem. Desde que eles não tenham finalidades ilícitas. É necessário ter essa questão. Então, é claro que... Mas aí a gente entra naquela questão. Os tratados nossos internacionais de espaço, eles são da década de 60, 70. Por quê? Porque foi quando começou. Então, para não virar bagunça lá, você tinha que regular rápido. Sim. Então, agora, se, por exemplo, encontrar vida, os tratados vão ter que ser revistos. Os tratados, eles já estão começando a ser revistos justamente com a entrada da iniciativa privada. Porque nunca se pensou de ir para o espaço. Então, naquela época, também não ia pensar que ia ter uma empresa que ia entrar no ramo. Então, os tratados, eles vão precisar ser atualizados novamente para essas questões. Mas para finalidade bélica, por exemplo, não pode ser utilizado. Existe uma correlação pública sobre a viabilidade econômica de exploração comercial do espaço? Quais são os objetivos econômicos dessas empresas? Por que explorar o espaço? Essa pergunta ela é muito, muito interessante porque houve um debate público, porque o James Webb, ele custou, salvo engano, quase 10 bilhões de dólares. Vamos calcular isso. Eu não consigo imaginar quanto que é 10 bilhões de dólares, é muito dinheiro. 10 bilhões de dólares, hoje dá 55 bilhões de reais. Mais ou menos. Muita grana. Não sei nem o que começo a fazer com todo esse dinheiro. E aí, a gente Você daria um pouquinho pra Rio Podcast. Ia patrocinar Rio Podcast. Tá bom. Daí eu patrocinava. Não, fechou. Emirados Árabes, por exemplo, acho que no ano passado lançou também uma sonda. E aí, perguntaram pro pessoal do Emirados Árabes por quê.
Mas por que vocês estão gastando dinheiro com isso? Porque a gente precisa investir em educação. Se eu lanço um satélite agora, as pessoas vão ver, as crianças vão ver, crianças vão querer entrar na escola para ser engenheiro, para trabalhar aqui. Então, o valor é muito... Porque, por exemplo, por que eu queria ser astronauta? Porque eu era fascinado por questão de espaço. E depois, na faculdade, por exemplo, eu fui para dentro do direito espacial. A questão que o afegão médio aqui quer saber é assim, o valor deste investimento na realidade humana aqui na Terra. Agora a gente entra aí. Por conta do seguinte, primeiro, se eu lanço o satélite que nem o Emirados Árabes fez, primeiro que ele vai instigar essas crianças a quererem saber mais. Eu vou começar educação. Por aí só por aí eu já tenho um ganho. Porque eu lembro que o colega Mahfoud veio aqui. Ganho de conhecimento ou ganho econômico de... Mas o ganho de conhecimento, ele vai gerar ganho econômico. Ele vai gerar, consequentemente, ele vai gerar. Porque daí eu vou ter... mais profissionais, vou ter mão de obra. Para as empresas privadas é interessante elas fazerem os lançamentos, porque elas vão ter lucro, é claro. Porque, por exemplo, para a NASA é muito melhor ela alugar do que ela fazer o próprio foguete dela. Porque ela já vai pegar o foguete pronto, o foguete operante. Ela não vai precisar fazer aqueles milhões de testes. O Elon Musk tá explodindo o foguete toda semana. Porque ele tá tentando consertar lá o Starship, salvo engano. Então a NASA teria esse problema. Quantos anos a NASA não ia ter que ficar planejando com seus engenheiros os foguetes, explodindo o foguete, no tentativa e erro, ia gastar muito. É melhor ela alugar um que já tá pronto. Sim. Então, pro Estado, isso é econômico. Ela pegar um foguete pronto. Pro Estado é econômico. A exploração, e por que a exploração, por exemplo, pode ser? A gente tem uma conversa muito grande aí, inclusive tem artigos sobre isso, sobre a questão da mineração espacial. Sim. A gente tem cometas, rochas, estão lotadas de ouro, diamante. Eu ouvi falar sobre isso. Daria pra trazer em um dos planetas, me lembro agora, é um dos externos. Externos, quando você fala, Os externos, eles são de Júpiter pra frente. Ah, tá. Chove diamante. Então, existe já algumas empresas privadas pensando nessa possibilidade de começar a minerar. Eu vou minerar ali, extrair um diamante, vou extrair um ouro, vou extrair algum tipo de material ali para isso. Então, a finalidade de exploração existe. Então, você vai ter as empresas querendo ganhar com as partes de mineração, com a parte de turismo. Teve um chinês, salvo engano, que pagou aí para ir daqui a um tempo para a Lua. Ele e mais uns convidados vão dar uma volta na Lua e depois vão voltar. Turismo. Esse eu vejo um potencial. Então, o turismo tem muito.